E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos tratar de algumas características e algumas propriedades das equações de Euler-Lagrange que nós vimos nas últimas aulas. No vídeo passado nós realizamos alguns exemplos. Agora nós vamos precisar de algumas propriedades para tratar de sistemas físicos um pouco mais complexos. A aula de hoje, então, nós vamos estudar as propriedades das equações de Euler-Lagrange. Primeiro, vamos fazer uma pequena recapitulação do que são as equações. Há 2 vídeos atrás, nós introduzimos um caminho das equações dinâmicas newtonianas para as equações de Euler-Lagrange. Ou seja, o que nós fizemos? Nós, na notação vetorial, transformamos as equações dinâmicas no espaço euclidiano para as equações de Euler-Lagrange, que são essas aqui, né? DDT parcial L parcial dot Q ponto índice A menos DL dQA, sem o ponto, igual a zero, em que aqui os Qs formam um conjunto de coordenadas generalizadas que são definidas pela transformação x igual a x de q. E nós vimos que essas equações são válidas quando a transformação é injetora, tá certo? Porque nós precisamos das derivadas de x com relação a q. E nós construímos alguns exemplos, e nesses exemplos ficou claro que as equações de Euler-Lagrange são as equações dinâmicas em coordenadas generalizadas. A ideia é que nós deixemos de utilizar o formalismo vetorial newtoniano e passemos a usar coordenadas generalizadas para descrever o sistema. Nesse caso aqui, nós temos a função lagrangiana, que é uma função das coordenadas generalizadas, no geral, das velocidades generalizadas. Também posso, em determinados sistemas, ter acelerações generalizadas e etc. E às vezes aqui, explicitamente, com relação ao tempo. Então note que essa função aqui, em mecânica clássica, no geral, é dada por essa combinação de energia cinética menos a energia potencial. No geral, a energia cinética depende de Q ponto e a energia potencial depende de Q e possivelmente de T, caso o sistema não seja conservativo. Então, para eu saber as equações dinâmicas de determinado sistema, basta eu construir uma lagrangiana, que no caso da mecânica clássica é bastante simples, energia cinética menos a energia potencial, e aplicar as equações de Euler-Lagrange no conjunto de coordenadas generalizadas. Nós fizemos isso em alguns exemplos simples, e naqueles exemplos as coordenadas generalizadas geralmente são as componentes das coordenadas cartesianas. Em muitos exemplos isso acontece, mas nem todos os exemplos. Dentro do formalismo lagrangiano, nós definimos um espaço para as coordenadas generalizadas. Esse espaço é chamado de espaço de configuração, ou espaço de configurações. Eu uso no singular mesmo. Então, a gente dá um símbolo para esse espaço de configuração, que é esse Q maiúsculo, né? E aí, geralmente, a gente coloca indicando qual é a dimensão nesse espaço. Então, aqui no caso, se o meu sistema tem n graus de liberdade, meu espaço de configuração vai ter n coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas, elas vão formar um sistema de coordenadas nesse espaço. Então, se eu tenho n coordenadas, eu tenho espaço de configuração de dimensão n. E esse espaço de configuração, ele não necessariamente é euclidiano, como é o caso do espaço euclidiano tridimensional, que é a base do formalismo newtoniano, né? Esse espaço de configuração, dependendo do sistema, pode ter características distintas do espaço euclidiano, características inclusive topologicamente distintas. Por exemplo, quando eu estou tratando de um sistema sem vínculos, esse sistema geralmente é formado por um sistema de partículas que está livre para se mover no espaço tridimensional euclidiano. Então, no geral, meu espaço de configuração ele vai ser Rn. E nesse caso o n aqui é igual ao número de variáveis newtonianas do meu sistema. Como eu tenho n partículas, eu tenho um espaço euclidiano para cada partícula, né? Essa é a ideia
dessa composição topológica. Então, eu tenho um espaço tridimensional para a primeira partícula e tenho um produto direto, ou um produto cartesiano, e esse espaço aqui, deixa eu colocar esse aqui para baixo, numa fórmula displayed, eu tenho espaço tridimensional para cada partícula, então eu tenho n vezes um produto cartesiano de espaços tridimensionais. Tá certo? Esse aqui é o caso da partícula livre, que nós fizemos da vez passada, é o caso também da partícula no potencial geral sem vínculos, mas não é o caso, por exemplo, da máquina de Atwood, que nós vimos, nem da partícula num círculo, nem da partícula numa esfera, que tem vínculos. Quando o sistema tem vínculos, quando eu tenho vínculos no geral, meu espaço de configuração não é um espaço euclidiano. Ele pode ser, inclusive, um espaço curvo, como, por exemplo, no caso da partícula em um anel. Né? Se a partícula está num anel, o espaço de configuração ele é unidimensional, então você poderia pensar que é uma reta real. Né? Mas não é. Como a partícula está num anel, eu identifico o ponto inicial e ponto final da trajetória no mesmo ponto. Esse espaço é chamado de S1. É a esfera unidimensional, que é justamente o anel. Esse espaço ele não é plano. Quando eu tenho uma partícula em uma esfera tridimensional, por exemplo, meu espaço de configuração, obviamente, é a esfera. Ele tem 2 graus de liberdade, que são os ângulos θ e o ângulo φ. Então, meu espaço de configuração aqui, ele é a esfera. A gente vai ver, por exemplo, que quando nós estudarmos corpos rígidos, eu preciso de 6 graus de liberdade para definir corpos rígidos. 3 posições do centro de massa no espaço euclidiano. Então eu vou ter aqui um R3, mas para cada posição do espaço euclidiano, o corpo rígido tem uma orientação definida por 3 coordenadas, que são 3 ângulos. Então, por exemplo, os ângulos de Euler. E esse espaço é chamado de SO3. Esse é o espaço de configuração, por exemplo, dos corpos rígidos. Cada um deles tem espaços de configuração diferentes entre si. Então, cada problema tem o seu próprio espaço. É muito interessante estudar a geometria e topologia desses espaços, porque as próprias características do espaço de configuração de um sistema traz muita informação sobre o sistema em si. Mas a gente não vai aqui tão longe, nós vamos nos limitar um pouco a outras propriedades. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma propriedade que chama-se covariância geral. O que é, em primeiro lugar, covariância e por que covariância geral é importante? Nós já conversamos sobre 2 dos principais problemas conceituais do formalismo newtoniano. Um deles é o fato de que o formalismo newtoniano tem equações dinâmicas que dependem fortemente das coordenadas cartesianas. Vocês viram, por exemplo, que mesmo uma partícula livre, se eu transformar em coordenadas esféricas, por exemplo, as equações dinâmicas ficam muito complexas no geral. Covariância geral é uma propriedade do formalismo lagrangiano de que as equações de Euler-Lagrange não dependem do sistema de coordenadas que você escolhe. Não importa se eu escolho coordenadas esféricas, cartesianas, parabólicas, cilíndricas ou qualquer outro sistema de coordenadas que eu puder, desde que se relacionem com as coordenadas cartesianas de uma maneira específica, qualquer sistema de coordenadas serve. Então, a covariância geral é uma característica de independência com relação a sistemas de coordenadas. Isso significa o seguinte, que se eu fizer uma transformação de coordenadas, ou seja, posso começar com coordenadas QA e vou fazer uma transformação para coordenadas QA', de maneira que os QA' são funções de Q, ou seja, são funções das coordenadas originais. Vou usar o índice B aqui agora. E eu também preciso que essa transformação seja independente do tempo e bijetora. Ou seja, eu posso ir e voltar. Agora, ela tem que ser bijetora ao menos em partes contínuas do domínio. Isso é importante porque no espaço geral eu não consigo fazer transformações de coordenadas que sejam inversíveis, 1 para 1, em todos os pontos de um determinado domínio. Quando eu faço uma transformação de coordenadas dessa, eu preciso que o determinante dessa matriz, que é definida como a derivada das novas coordenadas com relação às coordenadas antigas,
tem que ser diferente de zero. Tem que valer ao menos em partes contínuas do domínio que eu estou trabalhando. Agora, eu posso pegar essa transformação de coordenadas e aplicar nas equações de Euler-Lagrange, que estão aqui em cima, para ver se de fato essas equações se mantêm inalteradas. Se o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero, significa que existem funções QA que são funções de Q'. E se isso for verdade, eu posso usar a minha lagrangiana, que inicialmente dependia do tempo de QA e de Q.A, agora vai ser transformada numa lagrangiana que depende do tempo Q'(A) e Q.A. Q'(A) em função de Q a gente já sabe, é dado por aqui. Agora, o Q ponto, como é que ele se transforma? Eu sei que o Q.A é a derivada de cada coordenada com relação ao tempo. E isso aqui, usando essa equação aqui em cima, eu posso fazer uma regra da cadeia. Ou seja, isso aqui é dQ' dt parcial QA parcial Q'(B). Note que parcial QA parcial Q'(B) é uma função de Q. Esse cara aqui é Q ponto linha. Então, isso aqui seria igual a Q'(B) vezes aquela matriz que está no determinante, que é a matriz jacobiana AB. Agora aqui estamos somando. Eu esqueci de somar em B. Essa matriz aqui só depende de Q. Aqui no caso, Q'. Então, minha lagrangiana vai ter essa forma aqui ainda. Eu quero ver como é que essa derivada se comporta. Ou seja, eu quero saber como é que é essa transformação aqui. Eu uso de novo a regra da cadeia. Eu tenho dl dQB, dQB, dQ'(A). Essa matriz aqui é a inversa da matriz jacobiana que a gente viu em cima. E aqui eu tenho dl dQB e tenho também a soma em B. Agora, o que acontece com dl dQ ponto? dl dQ ponto, vou transformar para dl dQ ponto linha. E de novo vou usar a regra da cadeia. Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, porque agora a derivada é nas velocidades. Aqui eu tenho, note que eu tenho uma outra matriz aqui, só que esse cara aqui, a gente já fez uma conta parecida, certo? Isso aqui é ddt QB. E ddt QB é igual, vou colocar aqui, ddt QB é igual a parcial dQ' C parcial C parcial B. Aqui eu tenho a regra da cadeia de novo, tá certo? Agora com soma em C. Ou seja, esse cara aqui é Q'(C). Vou passar aqui para cima. Tem um ponto aqui, né? Esse aqui vai embora. Terminando essa conta aqui embaixo. Olha só. Essa aqui é a matriz J a -1 BC. Essa matriz não depende das velocidades. Então ela sai aqui. E agora eu tenho aqui a derivada de Q.C' com relação a Q.A'. Essa derivada aqui é a delta de Kronecker, que nós já encontramos nas aulas passadas, AC. E a somatória da delta AC com J-1 BC, vou deixar para vocês demonstrarem que é igual a J, que é igual a J a -1 BA. E, portanto, quando eu venho aqui em cima, pego essa equação de novo e aplico esse resultado. Opa, aqui eu tenho uma soma em B que eu esqueci. Olha só, rapaz. Estou esquecendo a soma em B, hein? Isso é um problema de teoria de campos, tá certo? A gente usa uma notação chamada notação de Einstein que a gente esconde a somatória. Então, eu frequentemente fico esquecendo. Então, derivada de Q.B com relação a Q'(A) é J a -1 BA. Né? Note que é parecido, né? Tanto dessa derivada quanto dessa derivada. Agora, eu preciso aplicar nas equações de Euler-Lagrange. Eu vou supor que ele vai se transformar aqui num linha e aqui num linha. Agora, essa equação aqui, de acordo com o que eu obtive, aqui eu vou ter
essa soma da matriz jacobiana com DL de Q ponto B, e eu tenho esse resultado aqui, que eu venho aqui e coloco para cá. Aqui que eu uso o fato da transformação não depender do tempo. Se a transformação não depende do tempo, eu passo esse aqui para cá. Porque os J's não vão depender do tempo. Então, se isso acontece, eu vou colocar a somatória em J a menos 1 em evidência. O meu resultado final é que o lado esquerdo das equações de Euler-Lagrange nas novas variáveis é igual a essa combinação das equações nas variáveis antigas. Isso significa covariância geral. Por quê? Se a equação de Lagrange vale para as variáveis antigas, e se o determinante de J, BA, a menos 1, for diferente de zero, então a expressão em Q' também vai ser igual a zero. E, portanto, as equações de Euler-Lagrange são as mesmas em qualquer sistema de coordenadas. Tá certo? Isso aqui se chama covariância geral. E nós vamos usar o fato de que a covariância geral é uma característica das equações de Euler-Lagrange para resolver diversos problemas. Nós vamos ver um pouquinho adiante. Outra característica das equações de Euler-Lagrange é o fato de que duas lagrangianas diferentes podem resultar nas mesmas equações dinâmicas. Vou pegar o caso mais simples. No primeiro caso, a gente já encontrou esse caso na máquina de Atwood. Duas lagrangianas que diferem por um termo constante são equivalentes, ou seja, resultam nas mesmas equações de Euler-Lagrange. Vamos supor, então, aqui eu tenho uma lagrangiana L1 e eu tenho uma outra lagrangiana L2, que é igual a lagrangiana L1 mais um termo constante que eu vou chamar de G. Aqui é óbvio, se eu pegar as equações de Lagrange para L2, eu vou colocar o zero para cá. Como L2 é igual a L1 mais G, eu vou ter que as equações de Lagrange, L1 mais G, L1 mais G. Vou fazer passo a passo, para ninguém se confundir. Essa derivada aqui vai ser a derivada de L1 mais a derivada de G. Você tem o sinal negativo aqui. Só que como G é uma constante, essa derivada é zero. Por outro lado, eu tenho aqui essa derivada mais essa derivada. E como G é uma constante, essa derivada é zero. Portanto, as equações de Lagrange para L2 são iguais às equações de Lagrange para L1. Então, L1 e L2 são equivalentes. Aqui eu tenho um segundo caso, que também vai ser bastante importante. Se eu tenho duas lagrangianas, L1 e L2, que é igual a L1 mais uma derivada temporal total de uma função g de Q, L1 e L2 também são equivalentes. Aqui a prova é um pouquinho mais complicada, mas eu faço a mesma coisa, certo? Eu vou pegar as equações de Lagrange para L2 e vou usar o fato de que L2 é igual a L1 mais derivada temporal de uma função g que só depende das posições Q. Então aqui, mesma coisa para cá. Se isso for verdade, olha só aqui, eu tenho menos e menos, certo? E como G só depende de Q, dg dt vai ser igual, vou abrir um parênteses aqui, Q ponto B dg dqb, regra da cadeia, aqui com uma soma em B de 1 até a dimensão do espaço de configuração. Se isso aqui é verdade, copio a equação para baixo, essa derivada entra aqui. E esse termo fica como está por enquanto. Agora, lembra que, da mesma forma aqui, dg dq também vai ser a soma em B de Q ponto B dg dq. Vale a mesma coisa, certo? E essa derivada aqui entra aqui. Como G só depende de Q, essa derivada não depende de Q ponto. Então, essa derivada aqui só age aqui dentro. E essa derivada é a delta de Kronecker. Vai ser a delta AB. Como nós já vimos, a delta mata a soma e só sobra o termo B igual a A.
Portanto, aqui eu entro de novo com a derivada temporal de g com relação a q. Agora, a derivada temporal de g com relação a q vai ser somatória em b, dqb. dqb. Deixa eu colocar esse termo aqui, né? Já que esse termo aqui é a equação de Lagrange para L1. Esse termo aqui eu posso escrever assim, né? Como derivada segunda. E esse cara aqui é Q ponto. E aqui também eu tenho uma derivada segunda. Derivadas segundas parciais são simétricas. Eu posso trocar, eu posso fazer isso aqui. E aí esse termo fica igual a esse, com sinal negativo. Portanto, ele vai zerar. Então, no final das contas, eu tenho que, de novo, L2 e L1 dão as mesmas equações dinâmicas. Então, de novo aqui, L1 e L2 são equivalentes. Eu também tenho casos, que eu vou chamar de terceiro caso, que são casos muito especiais. Eu posso ter lagrangianas equivalentes que são completamente diferentes, não estão relacionadas a nenhum desses outros dois casos. Vou dar um exemplo. A lagrangiana para partícula livre é meio de m q ponto. Eu tenho aqui q ponto ao quadrado, certo? Aqui em uma dimensão. Agora a gente sabe que as equações de Euler-Lagrange desse sistema aqui é q2 pontos igual a zero. Então aqui partícula livre em uma dimensão. Agora considera, por exemplo, essa lagrangiana aqui. É o logaritmo natural da velocidade. Olha só que interessante, com essa lagrangiana, dl dq é zero, que a lagrangiana não depende de q, e meu ddt dl dq ponto vai ser igual a ddt derivada do logaritmo com relação ao próprio argumento aqui, né? A gente sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre q ponto, dq ponto, dq ponto, dq ponto, dq ponto. ddt de 1 sobre q ponto vai ser igual a 1 sobre q ponto ao quadrado, ddt de q ponto, que é igual a 1 sobre q ponto ao quadrado vezes q dois pontos. Então, desde que a velocidade não seja zero, essa equação aqui é zero quando, de novo, q dois pontos igual a zero. Então, olha só, eu tenho as equações de movimento das duas lagrangianas são as mesmas. E tem duas lagrangianas muito diferentes. Eu não posso escrever uma com relação à outra. E existem alguns exemplos, vários desse tipo. Essas duas lagrangianas também são equivalentes. Elas dão as mesmas equações de movimento. A última coisa que eu gostaria de falar desse vídeo é sobre o que a gente chama de condição hessiana. A gente viu o seguinte. No geral, a lagrangiana de um sistema é energia cinética menos energia potencial. Esse é o caso de um sistema mecânico. E que a energia cinética é meio de m vezes a velocidade de cada partícula ao quadrado. Então eu vou colocar aqui um rótulo para cada partícula. E aqui eu tenho uma soma em todas as partículas. Só que nós vimos também, no decurso de escrever essa forma em coordenadas generalizadas, que essa equação aqui depende da matriz hessiana, ou seja, que em coordenadas generalizadas eu tenho essa expressão aqui, em que W é o que a gente chama de matriz hessiana. Então essa é a forma geral da energia cinética. E a energia potencial, ela é simplesmente uma função que, só para simplificar, vai depender só das coordenadas generalizadas. E nós vimos que uma das formas de escrever a equação de Euler-Lagrange é precisamente ddt parcial k, parcial q ponto a, menos derivada da energia cinética com relação às posições é igual ao que a gente chamou de forças generalizadas, certo? E as forças generalizadas, no caso em que eu tenho potencial, é igual a menos o gradiente generalizado do potencial. Então a gente pode escrever as equações de Euler-Lagrange dessa forma. Agora, para essa forma específica da matriz hessiana, eu vou calcular
as derivadas com relação a Q e depois com relação a Q ponto, seguidos de DDT para ver qual é a forma final dessas equações. Aqui, como eu tenho A, eu vou mudar para C, porque eu tenho um índice A solitário aqui, que não está incluído na soma. Eu tenho aqui que dk é dw q ponto, nessa combinação aqui. O w, no geral, ele depende de q, não depende de q ponto. Se eu fizer agora o cálculo dessa porção aqui, aí eu vou ter essa derivada. Agora, de novo, o a eu vou mudar para c para não confundir as variáveis da soma. Agora, esse cara aqui, quando eu entrar com essa derivada, eu vou fazer isso aqui. E essa derivada, nesses dois termos, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro termo derivada do segundo termo. Então, eu vou ter essa expressão aqui. Essas derivadas das velocidades são deltas de Kronecker. Eu tenho um delta CA e aqui eu vou ter um delta BA. Tudo bem? Vou colocar todas as somas aqui dentro. Agora, lembra que a soma da delta mata a soma e fica só o termo C igual a A nesse primeiro termo aqui. Então, eu vou ter a soma em C e aqui vai sobrar B igual a A. Aqui tem a soma em B, aqui uma soma em C. Mas C é um índice mudo. Eu posso mudar para B, B e B aqui. Então, eu tenho uma soma em B aqui fora. A matriz hessiana é simétrica. Eu posso trocar B por A aqui. Mantém a mesma forma. Mantém a mesma forma. Portanto, esse termo aqui vai me dar duas vezes WAB, que é ponto B. Então, nessa expressão aqui, o 2 vai embora com o meio. E aí, essa derivada atua nesses dois termos. Portanto, eu, no geral, vou ter dWAB dq mais a derivada temporal atuando em Q ponto, que dá Q2 pontos. Quando eu pego essa expressão menos dk dq, nós vamos ter o seguinte. Eu vou colocar esse termo primeiro, menos esse termo. E isso vai ser igual a menos dv dqa. Bom, ficou uma expressão complicadinha. Mas aqui eu vou dizer para vocês que o único lugar em que tem acelerações aqui é esse termo. Os outros termos não têm. Então, eu vou colocar um termo aqui que eu vou chamar de f de q e q ponto. Esse termo é um f, tem um índice a aqui. E eu vou dizer que ele é menos dv dq, menos esse termo aqui, mais esse termo. Então, eu posso simplesmente escrever as equações de Euler-Lagrange como a somatória em WAB Q2 pontos B igual a um FA. Essa equação aqui parece um pouco mais com a segunda lei de Newton, né? A matriz hessiana, que é o ômega-B, frequentemente é chamada de matriz de massa. Então aqui fica aparecendo a soma da massa vezes as acelerações igual a um determinado termo de força. Essa é a forma geral da segunda lei de Newton, quando eu quero escrevê-la num sistema de coordenadas diferente. Agora, a grande questão é que aqui eu tenho um sistema de N equações dinâmicas, desde que o determinante da matriz hessiana seja diferente de zero. E essa aqui é chamada de condição hessiana. Se a matriz hessiana tiver determinante diferente de zero, isso significa que eu tenho equações para todas as acelerações. Ou seja, isso aqui permite que eu escreva essa equação da seguinte forma. Q2 pontos A é igual soma em B W a menos 1 AB FB. Porque uma matriz quadrada que tem determinante diferente de zero possui uma inversa, portanto aqui eu posso escrever essas equações como ômega menos 1. E, portanto, aqui eu sei que todas as variáveis que formam as coordenadas generalizadas do meu problema são independentes entre si. Esse sistema aqui não possui vínculos. Agora, vão existir casos
em que o determinante é zero. Esses casos, no geral, não acontecem em mecânica clássica, mas acontecem em teoria de campos. É o caso, por exemplo, das teorias de gauge, que formam um modelo padrão de física das partículas elementares. Naquelas teorias, a condição hessiana ela não é obedecida. Aí eu tenho vínculos a mais no meu sistema e preciso de uma forma completamente distinta de lidar com esse sistema. Tá certo? Mas, no geral, em mecânica clássica, os sistemas obedecem à condição hessiana e, portanto, todas as equações são dinâmicas. Volta para cá, então, por enquanto eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar de outras características do formalismo lagrangiano, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois desse vídeo nós vamos começar a trabalhar com problemas físicos relevantes usando o formalismo lagrangiano. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.